Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que as nossas palavras sejam direcionadas ao coração de cada um, levando aquilo que aqui vieram buscar: paz, tranquilidade, serenidade. Antes, nós sempre fazemos uma homenagem a algum espírita que nos precederam na doutrina, trazendo coisas boas, preparando o ambiente para nós, né? E entre eles nós podemos citar o senhor Inácio Bittencourt, que nasceu em 19 de abril de 1862 no arquipélago dos Açores, em Portugal, e desencarnou no Rio de Janeiro no dia 18 de fevereiro de 1943. Já aos 20 anos de idade, ele começou a conhecer a doutrina espírita porque estava bastante enfermo. Então foi levado para tratamento com um médium do Rio de Janeiro chamado Cordeiro. Lá, fazendo tratamento de saúde, sendo orientado para estudar o Evangelho e o Livro dos Espíritos, recuperou a sua saúde e começou então realmente estudar a doutrina e seguir os ensinamentos da doutrina espírita. Fundou em 1 de maio de 1912 o semanário Aurora, e em 1919 fundou um abrigo chamado Teresa de Jesus, tradicional obra assistencial que até hoje funciona lá no Rio de Janeiro. Juntamente com Samuel Caldas e Viano de Carvalho, ajudou a criar e presidir outras entidades espíritas de amparo aos menos favorecidos e sempre apoiando a divulgação espírita. A mediunidade dele era receitista e curadora. Então, a ele, os nossos agradecimentos por ter sido um precessor da doutrina espírita. Foi um exemplo vivo de virtudes elevadas. Bem, companheiros, o tema de hoje é um tema, assim, bem interessante, porque fala de ódio e duelo. Bom, essa palavra ódio já é uma palavra bem pesada, né, companheiros? Porque deveria já ter sido banida até dos dicionários, porque realmente é uma palavra que tem um significado muito ruim. Porque quando uma pessoa consegue odiar outra pessoa, porque eu acho que hoje em dia, pelo conhecimento que já se tem, pelos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, nós nem deveríamos pensar mais nessa palavra. Porque a gente sabe que realmente é uma coisa muito triste, que não deveria mais existir, né? E Jesus deixou nos evangelhos dele os melhores exemplos, nos orientando sempre para o amor, a compreensão, o perdão e nunca o ódio, né? Deixou bem claro nos evangelhos que os nossos maiores males são provocados pelos nossos sentimentos negativos. E sentimentos negativos são vários, mas o ódio é um dos mais terríveis. Porque quando uma pessoa chega a odiar uma pessoa, ela perde um pouco da noção daquilo que ela realmente tem que fazer ou como ela deve agir. E muitas vezes age com violência. O ódio provoca a violência, né? Mas Jesus ensinou muito bem que as doenças que nós temos, quando provocadas pelos nossos sentimentos, são curáveis desde que nós mudemos o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar. Tanto que quando ele curava alguém, pelo merecimento da pessoa já, porque estava já preparado para ser curado, o que ele dizia? Vai e não peques mais. Ou seja, tire todos os sentimentos negativos de dentro de você. Que a melhor forma de nos curarmos é essa, é não termos sentimentos negativos, por causa das doenças que eles vão gerar. O mais perigoso de todos os sentimentos, então, seria o ódio, né? E por que a pessoa sente ódio? Na maioria das vezes está revoltada, né? O ódio toma conta geralmente de espíritos inferiores que ainda são incapazes de perdoar. E a falta de perdão faz aquilo ficar remoendo dentro da pessoa e ela acaba sempre sentindo aquela vontade de se vingar, não consegue realmente tirar o outro do pensamento e fica... Quem sofre na realidade é quem odeia.
porque o que é odiado às vezes nem sabe. Né? Se for uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que não está nem aí, nem sabe. E quem é que está se envenenando, quem é que está se prejudicando? Aquele que sente o ódio. O ódio também é resultado do egoísmo, né? Do personalismo. Porque a pessoa magoada induz o indivíduo a desejar o mal para o outro. E quando o outro às vezes não passa por aquilo tudo que ele queria, que ele deseja, ele fica remoendo aquilo, remoendo e instala dentro daquela revolta, dentro daquela mágoa, o ódio dentro dele. Ou seja, aí ele é o único prejudicado. A gente sabe também que, por causa dos desequilíbrios desses sentimentos, a gente pode atrair muitas obsessões, né? Existem vários tipos de obsessões. Existem obsessões de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, né? E de encarnado para encarnado também. Porque muitas vezes aquele encarnado que está próximo de nós é um verdadeiro obsessor. É tudo questão da gente também evitar essa proximidade. Mas a gente sabe que isso existe. De encarnado para desencarnado, existe essa obsessão. Quando a pessoa, às vezes por ódio, até daquele que já se foi, fica aqui remoendo as mágoas, remoendo as coisas ruins que aconteceram, enviando energias negativas para aquele que já desencarnou. Enquanto deveria, em primeiro lugar, quando tem o mínimo conhecimento, fazer uma prece e esquecer. Pedir que ele esteja em paz e que ele possa descansar em paz. E às vezes não, fica aqui pensando mal do outro, desejando que o outro realmente sofra do lado de lá. Parece incrível que isso ainda aconteça, mas acontece, né? De desencarnado e também pessoas que, quando falece alguém que amam, ficam aqui chorando a vida inteira e pedindo para a pessoa, ai, me ajuda, ai, como eu vou viver sem você? Gente, isso é obsidiar o desencarnado, porque o desencarnado, quando chega lá, precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de orientação. E não adianta a gente ficar chamando, às vezes ele não pode estar nos atendendo, e com tanto chamamento nós os prejudicamos, não é? De desencarnado para encarnado, a mesma coisa. Por isso que Jesus já dizia, reconcilia-te com o teu amigo, o teu inimigo, enquanto ainda estás a caminho. Porque se a gente chega a desencarnar com raiva do outro, ou o outro com raiva da gente, a gente vai ficar sempre remoendo aquele sentimento e continuando no mesmo erro, né? E de encarnado para encarnado, isso a gente vê constantemente, né? Aquelas pessoas que são verdadeiros problemas na vida da pessoa, que são os nossos obsessores encarnados. Mas esse é mais fácil, porque esse nós podemos lidar para mudar as coisas enquanto estamos aqui a caminho ainda. Podemos procurar nos reconciliar, procurar entender o outro, porque o maior motivo do ódio é exatamente a falta de entendimento, a falta de compreensão de que nós temos que ninguém é igual, que cada um de nós é diferente do outro e que o que é certo para mim muitas vezes não é certo para o outro. Que eu não posso querer viver a vida do outro e nem permitir que o outro queira viver a minha. Nós somos individualidades e cada um tem que viver da maneira que acha melhor e que com certeza acha que assim vai evoluir mais rapidamente, né? Então o ódio, e como todo sentimento negativo, é uma coisa primitiva, né? Coisas que tanto ataca o homem culto, nobre, como o simples e o inculto também. É independente, é uma coisa do ser humano e que, independente da cultura, da posição social, de tudo isso, ele pode sentir sim. E, infelizmente, ainda há muito ódio entre os homens na Terra, né? Existem 1000 formas de desarmonia. A gente vê, hoje em dia, que por qualquer motivo as pessoas estão se degladiando, né? Estão querendo se vingar uma da outra, não querendo que o outro seja feliz.
Mas na maior parte das vezes, o ódio é um germe do amor que não foi desenvolvido, do amor que foi sufocado. Do amor daquele que não conhece o Evangelho, porque quem conhece o Evangelho jamais se prestaria a sentir ódio de alguém. A pessoa que sente ódio é uma pessoa que não foi amada. Então, os pais geralmente se preocupam muito na infância em dar aos filhos toda aquela cultura escolar, dar os bens materiais e esquecem do principal, que é o amor. É de vez em quando sentar com o filho e dizer para ele: filho, eu te amo. Às vezes até não tenho tempo de estar muito com você, mas eu te amo muito. E quando eu não posso te dar uma coisa, não é porque eu não gosto de você, é porque eu não posso. Explicar, porque quando a criança é amada, quando ela sente amor na vida dela, ela cresce um adulto que também sabe dar amor. Porque amor é uma coisa que nós podemos cultivar dentro de nós. E nós vamos cultivar quando nós recebemos. E como uma pessoa que não recebeu pode dar? Nós só damos o que temos, não é, companheiros? Então, se nós tivermos amor, se nós crescermos num ambiente de amor e vivermos nesse ambiente, nós também vamos poder dar amor, vamos gerar amor e não ódio e mágoas, né? Joana de Ângeles já dizia que de fácil contágio é o ódio. Começa assim como uma chamazinha pequena de um fósforo, mas se incendeia muito rapidamente. Se a pessoa deixa, aquilo cresce muito dentro dela, né? E altera completamente o discernimento e a razão de quem sente ódio. E, gente, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. E todos nós queremos estar perto de Deus, nosso Pai, né? O ódio é como um incêndio, né? Que tudo consome, mas o amor sabe como apagar os incêndios, né? Com facilidade, reconstrói tudo, o amor reconstrói tudo, né? E segundo nós sabemos da lei de Deus, o bem neutraliza o mal. Então o bem, muita gente diz assim, mas hoje em dia não se vê mais o bem, não se sabe mais da existência do bem. Existe sim, só que nós não vemos. Nós só temos olhos para ver as coisas ruins, nós não temos o olhar de ver as coisas boas. Nós precisamos mudar o nosso olhar para ver o bem, mesmo naquele que pratica o mal, mesmo naquele que por desconhecer as leis divinas erra muito e faz muita coisa que não deveria fazer. Então cabe a cada um de nós que já tem um pouquinho de conhecimento estar tentando mudar esses sentimentos que existem, né? A pessoa que tem sentimentos negativos é uma pessoa que tem ausência total de humildade. Porque quando a pessoa tem humildade, ela procura maneirar aquilo que está acontecendo e entender a visão do outro, né? Mas, além do ódio, nós vamos falar então agora um pouquinho também sobre o duelo, né? Que nada mais é do que um homicídio planejado. O duelo é um homicídio planejado. Graças a Deus, foi banido o duelo entre pessoas que, como antigamente, por qualquer ofensa, combinavam um duelo. Ou de espada, ou com um revólver, aquele que atirasse melhor matava o outro. Mas isso era uma coisa antiga, né? Foi banido da sociedade, mas ainda existem duelos, várias formas de duelos. O que são as guerras? São duelos entre países, não é? As guerras são 2 países, 3 duelando, e o mais forte sempre oprimindo o mais fraco. E agora ainda, nesse caso, é pior, porque entre os dois era um homicídio planejado entre os dois. Era um duplo assassinato, né? Porque ninguém tem direito de tirar a vida do outro. Agora, imagine agora, nas guerras, onde tanta gente inocente, crianças, mulheres, que não tem nada a ver com o ódio que existe entre aquelas facções políticas ou de países, sofrem, são mortas, sofrem coisas horríveis por causa da guerra, que não deixa de ser um duelo também, né? Infelizmente, a nossa humanidade ainda, nesse ponto, não progrediu muito.
Existe sempre aquele que é dono do poder e quer se sobressair sobre o outro e deixa que o seu ódio atinja até outras pessoas, né? Então, não pensar em duelo entre duas pessoas, porque é condenado pelas leis civis, mas saber que em muitos lugares ainda do planeta Terra existe sim o duelo das guerras, o duelo das facções, que irmãos brigam contra irmão por causa de um pedaço de terra, e muitas vezes em nome de Deus, em nome de religião, estão se matando, né? E vamos falar agora um pouquinho mais do duelo que existe, o duelo de palavras. Esse existe em toda parte, né? O duelo de pessoas que duelam falando verbalmente. Daqui a pouquinho nós vamos começar a ver muitos duelos na televisão, né? Porque vai começar o horário político. Então aí começa os debates, e os debates são verdadeiros duelos de baixaria, porque ninguém vai para mostrar o que fez de bom. Vai para acusar um ao outro do que não fez, do que acha que praticou, mas ir para trazer uma esperança para o povo, para falar alguma coisa de bom, isso nós não vamos ver. Pelo menos eu acho que não por enquanto ainda, né? Que deveria sim existir o debate, para que nós, o povo, soubéssemos realmente o que nos espera, o que vai acontecer e podermos julgar corretamente. Mas o duelo que existe entre eles é um duelo realmente de baixaria, de briga, de discussão, que a gente fica pensando, meu Deus, o que é isso, né? E os duelos que existem dentro dos lares, companheiros, ainda existe. Duelos entre marido e mulher, que muitas vezes se esquecem que o respeito é muito importante e um acusa o outro de coisas que não deveriam ser ditas jamais entre um casal, muito menos se houver presença de criança naquele lugar. Então, esses duelos são terríveis. Duelos de pais e filhos, de irmãos, que por qualquer motivo se acusam um ao outro. Isso é muito grave, porque não deixa de ser um duelo verbal, que talvez o mais perigoso, o que mais magoa. Muitas vezes, eu me lembro de um exemplo de um menino que era muito agressivo, e tudo que acontecia, ele já partia para a briga. Já respondia mal, ia por cima do outro e falava um monte de bobagem, dizia tudo o que ele pensava. E depois ele se arrependia, porque ele era impulsivo. Então ele acabava se arrependendo, vinha e pedia desculpa. A maioria das pessoas desculpa, porque é uma criança, né? Desculpa, me desculpe, eu falei sem pensar, porque muitas vezes a gente fala sem pensar. E a pessoa desculpava. Mas um dia ele foi muito mal criado, muito estúpido com o pai dele. E o pai, que era uma pessoa mais sábia, um pouco mais ponderada, falou para ele: tudo bem, meu filho, eu te desculpo, mas pegue aquela folha de papel bem limpinha que está ali. Pegue aquela folha e traga aqui. O menino trouxe, ele falou: agora amasse bem essa folha, bem amassadinha, dobre, amasse, aperte bastante, jogue no chão e pise em cima. E o menino fez isso. A folha ficou toda amassada, toda pisada, suja. Aí o pai falou, e o menino intrigado: por que será que meu pai quer que eu faça isso, né? Aí o pai falou: agora você pega essa folha, abra e deixe ela igual estava, bem esticadinha, bem limpinha. O menino fez de tudo, passou a mão, pegou um ferro, passou, mas nunca mais a folha voltou a ser a mesma, porque as marcas ficaram. Quando você amassa um papel, a marca fica ali, por mais que você queira, você não consegue deixá-lo igual. Aí o pai disse para ele: você está vendo, meu filho? O coração das pessoas é como uma folha de papel. Quando você magoa demais a pessoa, ela pode até te perdoar, mas aquela marca sempre vai ficar ali e nunca mais vai sair. Então pense bem antes de magoar alguém. Pense no que você está fazendo, como você está agindo, porque por mais que a pessoa diga que te perdoou, ela perdoou, mas a marca fica. Então, o duelo de palavras, companheiros, é o pior que pode existir, porque você sempre vai se lembrar de uma frase que te ofendeu.
E a nossa palavra tem energia. E energias que podem elevar uma pessoa e energia que pode tirar o sonho da pessoa. E não existe nada mais triste do que você tirar o sonho de uma pessoa. Quando você diz para uma pessoa, não faça isso porque você nunca vai conseguir, você é incapaz. Nossa, nós estamos prejudicando aquela pessoa para o resto da vida. Porque mesmo que ela lute contra isso, a energia negativa fica ali. Então, os pais precisam pensar muito no que vão falar para os filhos e os filhos no que vão responder para os seus pais, porque realmente é muito importante, né? E ainda saber que o duelo, né, seja ele qual for, é uma covardia moral. Porque a pessoa, às vezes, acha que porque ela fala tudo o que ela pensa, porque ela pode mais que o outro, que ela está sendo, vamos dizer assim, mais forte. Mas, na realidade, é uma covardia moral quando você impõe as suas vontades verbalmente para alguém, né? Quando você chega para a pessoa, principalmente quem está no poder, e diga assim, você vai fazer porque eu estou mandando. Eu quero que você faça. E a gente vê muito isso naqueles que estão no poder. Eu mandei. Isso, companheiros, é uma covardia. Porque não custa nada chegar para quem quer que seja, ou dentro do lar, ou no trabalho, ou entre os amigos, e dizer, vamos conversar. Será que nós poderíamos fazer assim? Tem até um livro do Masaru Emoto que mostra o poder da palavra. Então, ele congela a água, né, sobre uma palavra. Ele põe a palavra escrita embaixo, ou a pessoa fala a palavra, e ele congela aquela gotinha de água. E depois, quando ele vai descongelando, conforme a palavra, se forma o cristal. E se formam cristais maravilhosos quando se falam em coisas positivas. A gente aprende muito isso no trabalho de fluidificação de água, né? Que a gente põe toda a energia boa naquela fluidificação. E a palavra obrigado, quando ela é dita em qualquer língua, ela forma uma verdadeira joia. Quando a gente vê o cristal que formou ali quando está descongelando, a gente fala, mas não é possível, era uma gota de água. E fica uma joia trabalhada, com várias formas. E independente da língua que é dita, pode ser em português, em inglês, em francês, a palavra, a gota de água fica bonita. Por quê? Porque obrigado é uma palavra positiva, né? As palavras vamos fazer e faça gera duas formas bem diferentes. A vamos fazer gera uma gota muito bonita, uma forma muito bonita. E quando a gente fala faça, fica uma coisa muito feia. É inacreditável, até só para quem realmente procura compreender e ver isso é que entende o porquê. Porque quando você fala faça, você está impondo. E quando você fala vamos fazer, você está trazendo a pessoa para junto de você, para junto fazermos. E é isso que nós temos que fazer com todos aqueles que nos rodeiam. Seja dentro do lar, seja no trabalho, seja num curso que estamos fazendo. Vamos procurar usar a nossa palavra não para duelar, mas para atrair. Para trazer para nós as pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam queridas, se sintam amadas. Porque todo aquele que se sente bem, seja lá onde for, ele também faz com que os outros se sintam bem, né? Então vamos realmente mostrar para que viemos nesse planeta Terra, né? Que somos filhos de Deus, todos temos a mesma oportunidade. Deus não daria para um filho uma oportunidade maior do que dá para o outro. Todos nós temos a mesma oportunidade, basta que a gente desenvolva os dons que recebeu de Deus, que a gente desenvolva a nossa vontade de trabalho e de progresso. Porque como filhos deles, todos nós nascermos para evoluir e para sermos felizes. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos sempre, através das nossas palavras, levar palavras de conforto, de carinho e de compreensão a todos aqueles que nos rodeiam.